Ontem o Vasco perdeu para o São Paulo por 2-0 em São Januário, uma derrota que tá muito difícil o torcedor digerir, porque era um jogo que o Vasco contava com os 3 pontos visando se aproximar desse G7 do Campeonato Brasileiro. Mas acontece, sabíamos que o Vasco não venceria todos os jogos até o final da competição. É um campeonato muito difícil, equilibrado. Agora o que resta para o Vasco é pensar no jogo de quarta-feira contra o Botafogo. E o Vasco, segunda-feira, já tem desfalques muito importantes para essa partida. E ainda tem uma preocupação também com o Cauã Barros. Então eu vou te mostrar no vídeo de hoje como o técnico Fernando Diniz pode escalar o time do Vasco para esse jogo contra o Botafogo, que é mais uma decisão que o Vasco tem. O Vasco pode acabar contando com 3 desfalques importantíssimos para esse jogo. E o Fernando Diniz tem algumas possibilidades, alguns jogadores que ele pode escalar, e eu vou te mostrar essas possibilidades. Então, vem comigo. E como eu já adiantei para vocês, o Vasco terá alguns desfalques importantes para essa partida diante do Botafogo no Nilton Santos. O Vasco acabou perdendo o Paulo Henrique e perdeu também o Nuno Moreira pelo 3º cartão amarelo. Os jogadores do Vasco que estavam pendurados no jogo de ontem, somente o Tietê não vai ficar de fora dessa partida. Os mais importantes, né, o Paulo Henrique e o Nuno Moreira, foram suspensos pelo Wilton Pereira Sampaio. É complicado, mas é a arbitragem do futebol brasileiro, vida que segue. O Vasco vai jogar nesse jogo contra o Botafogo, com certeza, com o Léo Jardim no gol. Na lateral direita, para substituir o Paulo Henrique, vai entrar o Puma Rodrigues, que vinha fazendo bons jogos, participou bem das partidas do Vasco, tanto na esquerda quanto na direita, nos jogos que o Paulo Henrique não esteve disponível, nos jogos que o Piton não esteve disponível. Então o Puma melhorou o seu rendimento nesses últimos jogos com a camisa do Vasco. Eu espero que ele possa fazer uma boa atuação. O Vasco perde em força física, perde em velocidade, perde um jogador que é de seleção brasileira, mas tem um lateral que é da seleção uruguaia e que eu acredito que pode fazer uma grande atuação, o Puma Rodrigues. Na zaga, o Vasco vai ter a sua zaga completa, né, com Carlos Cuesta e com o Robert Renan. O Vasco acabou sendo vazado, né? Acabou essa invencibilidade da defesa do Vasco, de não perder jogos, de não levar gols. Mas é uma dupla de zaga que eu confio bastante, 2 jogadores muito consistentes, que vão bem pelo alto, vão bem por baixo também, e que são importantes nesse jogo do Vasco. Se o Cuesta e o Robert Renan estiverem bem na partida, o Vasco tem meio caminho andado, né? Um sistema defensivo forte e consolidado é o que qualquer equipe precisa para poder jogar tranquila lá na frente. E aí Cuesta e Robert Renan serão os zagueiros titulares do Vasco. Na lateral esquerda, o Lucas Piton segue como titular, também é uma certeza, não tem problema nenhum com o Piton. E aí, para jogar no meio de campo, começam as dúvidas. Porque o Barros saiu sentindo muito no jogo contra o São Paulo, foi substituído ali nos 15 minutos do segundo tempo. Eu acredito que se o Barros estivesse inteiro fisicamente, ele jogaria até o final da partida. Então, tem esse impasse. O Barros saiu mancando de São Januário, não saiu bem. Tomara que até quarta-feira ele se recupere para estar disponível para esse confronto diante do Botafogo. O Barros é peça importantíssima nesse sistema defensivo do Vasco, fechar espaços, marcar, é um jogador que ajuda também na construção do jogo, entrando no meio dos zagueiros. Então o Barros é uma dúvida para esse confronto. Se o Barros não jogar, você vai me perguntar agora, quem joga, Maurício? Aí é o Hugo Moura. É um movimento natural. Sai o Barros e entra o Hugo Moura no meio de campo do Vasco, se o Cauã Barros não estiver disponível fisicamente para esse jogo. Mas eu acredito sim que o Barros vai estar disponível, que ele vai jogar essa partida contra o Botafogo. Não me parece que tenha sido uma lesão realmente no Barros. Parece que foi só pancada, só um arranhão. Então provavelmente ele estará à disposição nesse jogo contra o Botafogo. O Barros é muito difícil dele não jogar, né? Para ele não jogar, teria que ser um problema muscular, poderia ter fraturado algum osso, algo do tipo, mas como não é isso, o Barros deve estar em campo, mas não é nada confirmado. E aí, para jogar ao lado dele, o Tietê vai fazer esse papel de segundo volante, e eu acho que é uma peça, uma posição que o Vasco vai precisar atacar no mercado de transferências nessa próxima janela de transferências, uma posição de segundo volante. O Jair tá machucado, o Tietê em alguns jogos não vem correspondendo tão bem, então o Vasco precisa melhorar esse segundo volante para a próxima temporada. Mas eu torço para que o Tietê tenha uma grande atuação nesse jogo. E aí do meio para frente o Vasco tem mais problemas. O Andrés Gomes segue como titular da equipe, isso é uma certeza. Eu vou explicar daqui a pouco para vocês o que pode mudar na configuração do Andrés Gomes, que fez ontem um bom jogo, participou, só que ele não conseguiu concluir bem, né, cara? Teve oportunidade de marcar gol, teve algumas oportunidades para definir melhor, só que não aconteceu. É do futebol. Tem dias, às vezes, que o cara não consegue fazer o gol, não consegue dar assistência, isso é do futebol, mas ele participou o jogo todo, foi muito intenso. Felipe Coutinho vai jogar armando o time do Vasco, mais um jogo do Coutinho como titular, que vive uma expectativa de ser convocado para a seleção brasileira.
Na ponta esquerda, substituindo o Nuno Moreira, deve jogar o David, mas calma que tem outra possibilidade também de escalação, mas a princípio o David é uma opção. Quem também seria uma opção é o Matheus França, ele pode não optar pelo David, pode começar com o Matheus França jogando aqui mais aberto, até se assemelha um pouco mais às características do Nuno Moreira, um jogador que trabalha mais como um meia do que em si como um ponta. Mas o Matheus França está pressionado, ele precisa de uma boa atuação para a torcida do Vasco abraçá-lo. Então tem essas duas possibilidades, David ou Matheus França. Mas a princípio, o David é o reserva imediato do Nuno Moreira, e aí ele manteria o Ryan jogando como centroavante do time. O Vasco continuaria com a equipe mais móvel nessa configuração aqui. A outra configuração que o Diniz pode fazer para o Vasco, é claro, ele não vai mexer no Puma, que vai continuar na lateral direita. Caso o Barros esteja disponível, vai jogar o Barros, se não o Hugo Moura. De resto, esse é o sistema defensivo. O Coutinho vai jogar, o Andrés Gomes pode mudar de posição, o Andrés Gomes pode ir para a ponta esquerda, como ele até já jogou com a camisa do Vasco. O Diniz pode colocar o Ryan na ponta direita, o Coutinho armando o time e o Verratti como centroavante. É outra mudança que pode acontecer. Aí ele teria um centroavante mais de área. Eu, particularmente, acho que o Verratti pode até jogar esse jogo contra o Botafogo, mas o Vasco perde mobilidade, perde poder de contra-ataque. Mas dependendo da estratégia, se a estratégia for tentar ficar com a posse de bola, alçar cruzamentos para a área, o Verratti pode ser importante. Aí você ganha o Ryan na ponta direita e deixa o Andrés Gomes na ponta esquerda, com o Verratti como centroavante e o Coutinho armando o time. Então existem essas duas possibilidades de escalação no time do Vasco. Ou ele vai com o David na ponta, ou o Matheus França, e aí mantém o Ryan como centroavante, o Andrés Gomes na direita e o Coutinho jogando como esse meia armador, esse camisa 10, que tem muita liberdade para se movimentar em todos os setores do campo. Ou ele vai com centroavante, mais centroavante, com o Verratti no comando de ataque, puxa o Ryan para a ponta direita, puxa o Andrés Gomes para a ponta esquerda e o Coutinho centralizado. O Vasco ganha até força pelos lados do campo, né? O Ryan e o Andrés Gomes, eu acho que hoje vivem um momento melhor do que o David, mas o David é um jogador que cara, desde que ele chegou no Vasco, o David é um jogador imprevisível. Você nunca sabe o que esperar do David. Às vezes ele tá mal no jogo, tá errando, não tá conseguindo fazer boas jogadas e do nada ele acerta um chute de fora da área, faz um golaço no jogo e começa a jogar bem, destruindo a partida. O David é assim, é um jogador imprevisível. Então tem essas duas possibilidades de escalação. É um jogo muito difícil contra o Botafogo, é um campo diferente e isso pesa. Já pesou no jogo do Vasco contra o Botafogo na Copa do Brasil. O Diniz falou que optou por não jogar tanto por baixo, com medo do time errar passe e aí o Botafogo vir em transição rápida. Então é um jogo difícil, complicado para ambas as equipes que estão próximas na tabela do Campeonato Brasileiro. Eu acho que vai ser um grande jogo, um grande clássico. E as duas equipes têm possibilidade de vencer essa partida. Eu acho que o Vasco não pode abdicar de jogar futebol nesse jogo, tem que tentar manter o seu estilo de jogo, jogar da forma que sabe jogar. Mas, claro, ficar muito atento ao ataque do Botafogo, que é um ataque rápido e é um ataque que tem bastante qualidade também, por mais que o Botafogo não viva um bom momento. Mas essas são as possibilidades que o técnico Fernando Diniz pode mandar a campo. Como você escalaria o Vasco? Com o Ryan de centroavante, com o Verratti de centroavante, você colocaria o David no lugar do Nuno Moreira, ou você colocaria o Verratti e aí muda essa configuração? E é isso, cara. Gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você não perder nada que eu compartilhar aqui. Amanhã provavelmente teremos a escalação do Botafogo e quem sabe até alguma atualização sobre essa escalação do Vasco, caso algo mude. Beleza? Eu fico nessa, abração do Francesco, é nóis, fui!